Amados pais do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estar estudando sobre o profeta Amós, tá bom? Primeira pergunta para esta aula é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com perguntas porque elas nos ajudam a memorizar mais rápido a informação. Então, quem foi Amós? Melhor dizendo, quem escreveu? Vamos falar também sobre quem foi daqui a pouco. Quem escreveu o livro de Amós e em que ano foi escrito? Quem escreveu foi o próprio Amós, no ano de aproximadamente 750 a.C. Agora, por que é importante estudarmos as datas? Simples. Quando você tem noção em que ano foi escrito, se tratando principalmente de livros proféticos, já que Amós era um dos profetas menores, tendo a noção de em que ano ou em que período foi escrito, isso nos ajuda a compreender a história do processo que Deus usou para tratar do seu povo. Olhando o livro de Amós, vocês vão perceber a gravidade do problema que está diante de Amós e a importância das suas profecias. Tá? Então aqui já sabemos quem escreveu, foi o próprio Amós, no ano de 750 a.C. O que aconteceu nesse período? Para efeito de introdução, aqui até então nenhuma catástrofe havia ocorrido. Nenhuma das invasões do Reino do Norte e Reino do Sul, que é Israel e Judá, nenhuma das invasões tinham acontecido ainda. Pelo contrário, aqui Amós é um dos profetas que vai anunciar o cativeiro, tanto de um quanto de outro. Então vamos continuar. Segunda pergunta: qual era o propósito do livro de Amós? O propósito é denunciar os pecados tanto de Israel como de Judá. O que significa? Ele é o profeta que Deus usou para falar com as duas nações. E o propósito de Deus é que elas se arrependessem dos seus pecados antes que o mal viesse. Mas sabe aquela frase de vou pagar para ver? É exatamente isso que vai acontecer no cenário. Vocês prestem bastante atenção no que vai acontecer daqui a pouco. Vou fazer uma análise sobre o cenário e vocês vão perceber o caos que Amós viu. Tá? Então vamos lá, denunciar os pecados de Judá e Israel e anunciar também a restauração, porque apesar de Deus falar das dores, ele também vai trazer uma palavra de restauração no final aqui. Quem era Amós? Amós era antes de ser profeta, ele era vaqueiro e cultivador de figos, tá? Nós encontramos isso em Amós, capítulo 7, verso 14, ele mesmo faz essa descrição. Agora, onde ele nasceu, gente? Ele nasce em Tecoa, que é aproximadamente 17 quilômetros de Jerusalém. Ele profetizou para Judá no ano entre mais ou menos 794 a 740 a.C. e quem governava nessa época era o rei Uzias, tá? Profetizou também para a nação de Israel no período de Jeroboão II. E é importante essa informação do segundo, porque a história do caos, dos problemas que Israel vai enfrentar, começam na fase de Jeroboão I. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então temos aqui o ano de mais ou menos 753 a 753 a 793 a 753 a.C. Quarta pergunta: qual era o cenário no período de Amós? Agora eu vou apresentar para vocês o que Amós viu, tá? Até aqui era só para conhecer Amós, mas agora o que ele viu? Por que era tão importante as profecias de Amós? Primeiro cenário que ele se depara, primeiro ponto que eu quero destacar: sincretismo religioso. E o que é isso? É mistura de religiões. Sabe aquela coisa de todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus? Pelo contrário, o Senhor vai observar isso aqui na situação de Israel, porque ele começa profetizando em Israel, depois vai para Judá. Quando que ele vai para Judá? Quando é em Israel, a situação para ele fica complicada. Vão levantar situações ali ameaçando ele e por fim ele tem que ir para Judá. Mas antes de ir, olha o cenário que ele vai se deparar, gente. E tanto de um lado quanto do outro ele percebe esses problemas aqui. Então eu vou fazer uma lista. Sincretismo religioso, mistura de religiões. Então eles adoravam a Deus e outros deuses. Isso aqui a gente vai ver em Amós capítulo 4, verso 4 e 5, que diz assim, ó:
O Senhor Deus diz, estou usando uma versão da Bíblia mais moderna, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então as palavras ficam bem mais fáceis de se compreender, tá? Olha só o que o Senhor diz. Povo de Israel, vocês querem pecar? Olha a pergunta. Vocês querem pecar? Aqui Deus está sendo irônico. A ironia é uma figura de linguagem quando Deus quer despertar, ou o narrador, né, quer despertar a atenção do público. Vem cá, vocês querem pecar? Pois vão, olha só, pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Você acha que Deus queria que eles pecassem? Não. Isso é uma expressão, tá? Da forma como Deus está falando, é uma maneira de expressar a indignação dele. Já que vocês querem pecar, vão para lá. Que cenário é esse aqui, gente? Esse é o cenário de Jeroboão I. Como é que a gente explica isso melhor? Ó, vamos fazer uma análise. Primeiro rei, o rei Saul. Rei Saul morre, Davi assume. Davi morre, Salomão assume. Salomão morre, Roboão assume. Só que no governo de Roboão houve uma divisão de reinos. Na má administração daquele rei, nasce o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul se torna Judá e reino do norte se torna Israel. Quem vai governar Israel? É justamente Jeroboão I. Bom, agora ele faz o seguinte, para que o povo não retorne, porque eles saíram de Judá, Jerusalém, eles tiveram que sair de lá. Como eles se rebelaram contra Roboão, vamos embora, vamos juntar com Jeroboão e vamos sair daqui. E todo mundo saiu, 10 tribos. Agora, nasceu o reino do norte. Quem vai governar é Jeroboão I. Com medo de que o povo voltasse para Jerusalém, sabe aquele pastor que tem medo de perder a ovelha, fica criando meio de prender a ovelha no aprisco, né, naquele espaço dele ali? É exatamente o que aconteceu no cenário de Jeroboão. Gente, o segredo não está em aprisionar a ovelha, mas em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, nunca funcionou essa ideia de aprisionamento. O nome disso é manipulação. Quando eu sou pastor, eu sei o que é isso. Quando eu crio meios de obrigar as pessoas a ficar comigo, ficar na minha igreja, eu sou um manipulador. Então eu vou puxar para mim a responsabilidade. Não, você não pode isso, não, você não pode aquilo. Tudo bem, temos instruções. Agora, por que não pode? Será que a ideia do não pode é para manipular e dominar a mente da pessoa, obrigando a ficar na minha denominação? Isso que Jeroboão fez. Então ele lançou o seguinte, põe um altar em Betel, outro em Dan, né? Coloca em duas áreas estratégicas, e ali levantou bezerros de ouro, o mesmo erro que houve lá no período de Moisés, quando Arão fez isso. E lá atrás Deus abominou essa atitude. E da mesma forma ele não aprova isso. Daqui a pouco eu vou apresentar o caos que vai surgir, tá? Mas aqui para vocês entenderem o cenário da ironia de Deus. Por que Deus diz, já que vocês querem, vão lá para esses altares. É para esses altares que Jeroboão levantou, que durou muitos anos, quase 200 anos. Por que eu sei dessa data? Salomão morre aproximadamente em 931, e agora nós estamos em 750 aproximadamente. Percebeu a importância da data? Então, lá de trás, desde o governo de Roboão, que ele assume após a morte de Salomão, quando Roboão assume, há uma divisão de reino, nasce o reino do norte, Jeroboão governa Israel, e ele faz o quê? Levanta esses dois altares, coloca esses dois bezerros. Deus percebe isso e anos depois, parece que Deus não viu nada, parece que Deus não se importou com nada, mas gente, grava o que eu vou dizer, não existe pecado que Deus não se importe. Deus se importa com todos eles. Esses, então, são abomináveis. Levantar altares, proclamar adoração a ídolos. Jeroboão fez isso. Então, olha só. O Senhor Deus diz, né, nesse verso de número 4, agora novamente lendo, estou em Amós 4, tá? Verso 4. Povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios. Todas as manhãs ofereça sacrifícios de 3 em 3 dias, dê lá seus dízimos, leva lá o seu dízimo. Verso 5, apresente os pães da oferta da gratidão, né? Não são seus deuses, são seus ídolos? Vá lá, oferece oferta, oferece dízimo. Pão da gratidão e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso.
Gente, olha o que Deus está dizendo. Agora, por que Deus faz isso? O cenário é exatamente esse. Dos quase 200 anos atrás, já houve aquele caos de Jeroboão levantando esses altares, aprisionando o povo, manipulando o povo, usando uma estratégia para que o povo não voltasse para Jerusalém, que era o local que Deus estabeleceu para culto e adoração. É triste, gente, olhar para esse cenário e perceber que isso não é só para o tempo daquela época que aconteceu, né? Só para o tempo de Amós. Pelo contrário, isso ainda acontece nos dias de hoje.